Eu quero começar hoje com uma pergunta. Quantos por cento você acha que as circunstâncias da sua vida ou o ambiente onde você está afetam a sua felicidade e o seu bem-estar? Eu sou Henrique Bueno, eu sou especialista em felicidade e felicidade corporativa, eu sou CEO e fundador do Rogo Institute Brasil e eu quero mostrar para você, nesses meus conteúdos, que felicidade é coisa séria. Se você ainda não me segue, por favor, comece a me seguir, claro, se você achar esse vídeo interessante e convide outras pessoas para fazer parte dessa grande comunidade. Mas e aí? Qual é a sua resposta? Quantos por cento as circunstâncias da sua vida, o ambiente, onde você trabalha, mora, afetam o seu bem-estar? Se você é como a maioria das pessoas com quem eu converso, você deve ter dito um número bastante alto. Eu já ouvi 70%, 80%, 90%, 100%. Em algumas palestras, inclusive, algumas pessoas levantam a mão e falam: Henrique, 120%. A maior parte de nós tende a acreditar que o ambiente tem um impacto gigantesco no nosso bem-estar. A grande verdade é que sim, o ambiente afeta o nosso bem-estar e afeta muito mais em condições extremas. Então, se você imaginar uma criança que vive numa região de guerra, ou um casal que convive com violência doméstica, uma criança que estuda numa escola onde ele sofre bullying, é claro que um ambiente extremo, o ambiente vai impactar mais. Mas em condições normais, o ambiente afeta muito menos do que a gente imagina. Muito menos mesmo. E sabe por quê? Se você assistiu um vídeo que eu gravei sobre os mitos da felicidade, sobre felicidade e dinheiro, eu falei um pouquinho sobre adaptação hedônica. Nós nos acostumamos com as coisas, com as pessoas, com os lugares. Eu contei nesse vídeo a história do meu sítio, quando eu decidi deixar o mundo corporativo e vir para o sítio, achando que no sítio eu finalmente ia ser feliz. E rapidamente, depois de algum tempo, eu voltei para o meu estado normal, eu me acostumei com o sítio. Se você já foi apaixonado por alguém e hoje vive com essa mesma pessoa um relacionamento longo, você sabe que muita coisa mudou. O ser humano se adapta, se acostuma com coisas boas e ruins. O ambiente, as circunstâncias, sim, vão impactar, mas muito menos do que a gente imagina. A pesquisadora Sonja Lyubomirsky chegou até a brincar com números, com percentuais. Ela fez uma pesquisa, identificou esses percentuais, mas hoje eles são bastante avaliados do ponto de vista científico. Muitas pesquisas trazem números diferentes, então não faz sentido aqui trazer número. Mas o que é importante você saber é que o ambiente e as circunstâncias afetam o seu bem-estar, afeta o seu bem-estar muito menos do que você imagina. Existem outros dois fatores que afetam a sua felicidade e o seu bem-estar. Um muito grande, muito importante, é a genética. E quanto a isso, a gente pode fazer muito pouca coisa. Algumas pessoas, por natureza, são mais introvertidas, mais extrovertidas. Algumas pessoas tendem a olhar a vida de um jeito mais positivo, outras são um pouco mais negativas. Todo mundo conhece aquele parente de final de semana que reclama de tudo. Eu tenho uma esposa, por exemplo, que às vezes dá vontade de esganar, porque tudo para ela tá bom. Ela só vê as coisas de forma positiva. A nossa genética afeta o nosso bem-estar. Então, já falei de dois fatores, né? Genética e as circunstâncias da nossa vida. Mas existe um terceiro fator. Um terceiro fator fundamental que a psicologia positiva tem trazido à tona, mas que todos nós temos a tendência de ignorar. As nossas escolhas e comportamentos. E sabe por que a gente tende a ignorar? Por uma razão muito simples. O nosso cérebro, ele foi projetado para a nossa sobrevivência, não para fazer a gente feliz. Por causa disso, ele consegue muito rapidamente perceber relações de causa e consequência de eventos de curta duração. Por exemplo, ganhei um aumento de salário, eu percebo o efeito positivo que isso tem. Meu primeiro filho nasceu, eu percebo o efeito positivo, me casei. Eventos impactantes me trazem um efeito muito rápido e imediato. O meu cérebro percebe, então, a relação de causa e efeito desses grandes eventos. Escolhas e comportamentos, que é o terceiro componente que afeta a nossa felicidade e bem-estar, um componente fundamental, inclusive, tem uma tendência de trazer um impacto muito pequeno no presente, no hoje.
mas um impacto gigante ao longo da vida. Só que o nosso cérebro é incapaz de perceber essa relação de causa e consequência. E é por isso que a gente continua guardando aquele tênis, guardando aquela calça de academia, a gente continua se inscrevendo na academia e não indo, a gente continua comprando um livro novo de regime e continua deixando muita coisa para depois. O nosso cérebro não percebe com a mesma facilidade o benefício de escolhas e comportamentos, porque o resultado dessas escolhas e comportamentos demoram para acontecer. Então veja só, nossa felicidade, nosso bem-estar está ligado a 3 fatores: nossa genética, as circunstâncias da nossa vida e escolhas e comportamentos. No estudo da Sonora Lubinsky, ela inclusive dizia que escolhas e comportamentos tinham uma tendência de ser o equivalente a 40% dessa equação. De novo, o número importa menos aqui, o que importa é a descoberta. Genética, ambiente, circunstâncias e escolhas e comportamentos. Gente, não tem muita coisa para a gente fazer hoje em relação à nossa genética. E nem sempre é possível mudar o ambiente, mudar a circunstância da nossa vida. Às vezes eu não posso trocar aquele emprego porque eu sou arrimo de família. Às vezes eu não posso mudar de cidade porque o meu pai precisa de mim. Nem sempre é fácil mudar as circunstâncias das nossas vidas. E as grandes mudanças que a gente fica sonhando que aconteçam, demoram para acontecer, elas acontecem poucas vezes. Então não faz sentido a gente continuar apostando o nosso maior sonho de vida, que é ser mais feliz, nisso, nas grandes mudanças, na mudança de circunstância. Por um outro motivo também, porque mesmo essas grandes mudanças não servem para muita coisa, porque eu me acostumo. No vídeo que eu falei sobre os mitos da felicidade, eu coloco inclusive a questão do ganhador da Mega Sena da virada. No começo eu sinto um bem-estar incrível por ter conseguido ganhar aquele dinheiro, mas em pouco tempo eu tendo a voltar à linha normal. Não faz sentido, portanto, tentar construir mais felicidade por um caminho equivocado, que é o que a gente tem feito, né? É o que o mundo hoje, vivendo a maior crise de saúde mental da história, tem vivido. A gente corre atrás dessas grandes mudanças. Ah, quando eu for CEO, ah, quando eu for presidente, ah, quando eu tiver esse salário, ah, quando eu comprar aquela casa. A gente vive correndo atrás de chegar nesse lugar. E a gente chega. E quando a gente chega, a gente sente um vazio e começa a procurar algo mais. Quantas pessoas você conhece que sonhavam em se aposentar e finalmente eu me aposentei e de repente começam a declinar na vida, a decair completamente? A gente viveu e vive boa parte da vida esperando e acreditando que esse componente, circunstâncias, ambiente, vai ter um peso muito grande. E de novo, ele tem um peso pequeno, principalmente pelo fato que eu me acostumo. Escolhas e comportamentos têm um peso fundamental. O que eu faço hoje tem um peso fundamental. Não tem a ver apenas com pensar, mas com agir. Se eu hoje escolher me alimentar de uma forma melhor, se eu hoje escolher a cada 30 minutos de trabalho levantar por 5 minutos e fazer uma caminhada, fazer polichinelo, praticar algum movimento, se eu hoje escolher praticar autocuidado e me dar 15 minutos de repouso ouvindo uma música que eu gosto, meditando, se eu hoje escolher sentar no chão com os meus filhos sem o celular para de fato brincar com eles, as escolhas e comportamentos têm um impacto muito grande. O problema é que a gente sente esse impacto ao longo da vida. Quando eu sento com os meus filhos e brinco com eles hoje, talvez eu me sinta um pai 1% melhor do que eu era ontem. Esse 1% parece pouco. Mas imagina só, imagina que você tem um avião saindo de São Paulo indo para Tóquio. Imagina que esse avião, por algum erro nos controles, ele muda 1 grau na direção dele. Você concorda comigo que ele vai chegar num lugar completamente diferente? É a mesma coisa. As escolhas e comportamentos, apesar de terem um impacto pequeno no hoje, elas têm um impacto transformacional ao longo da vida. Ela vai levar a sua vida para um lugar completamente diferente. Mas você tem que aceitar que o grande objetivo não é então chegar em algum lugar e ter uma grande mudança. O grande objetivo é fazer uma escolha hoje. O que eu posso fazer hoje para viver uma vida 1% mais feliz? Para ser um pai 2% mais presente? Para ser um marido 3% mais atencioso? Para ter 2% mais de energia e saúde? Para ter 2% mais de vitalidade? E aí praticar uma ação concreta em direção a isso. E refletir e aprender sobre isso. O modelo Spire de Felicidade e Bem-Estar Integral, que eu apresento em outro vídeo, ensina como a gente pode fazer isso ao longo da vida. A grande verdade é que
a gente fica esperando as grandes mudanças, mas, segundo a poetisa Annie Dillard, como passamos os nossos dias é como vivemos as nossas vidas. As pequenas escolhas hoje, apesar de terem um impacto pequeno hoje, vão ter um impacto fundamental ao longo da vida. Um impacto que, inclusive, você às vezes demora para perceber. As pessoas ao seu redor vão perceber a sua transformação muito antes de você. Por isso que é tão importante conhecer as ferramentas da psicologia positiva, porque você não precisa reaprender a viver. A gente aprendeu a viver sempre correndo atrás de alguma coisa. Você não precisa reaprender a viver tentando por acerto e erro. Hoje existe uma ciência que te mostra o caminho. Por isso que é fundamental conhecer essa ciência, aplicar na sua vida as ferramentas, testar para ver se elas funcionam para você. Eu convido você, inclusive, a conhecer a Certificação Internacional em Psicologia Positiva do Robin Institute Brasil, que vai levar você numa jornada de 10 meses para você, de fato, aprender essa ciência vivendo. Quanto mais você pratica, melhor você fica, mais você aprende. Melhor vai se tornando sua vida e mais capaz você vai se tornando de fazer essas pequenas escolhas. Uma pequena escolha por dia vai levar você a uma grande transformação. Escreve no espelho, escreve em algum lugar bem fácil de ver como passamos nossos dias, é como vivemos nossas vidas. Como você passa o seu dia de hoje, é como você escolhe viver a sua vida. O problema é que a gente tende a ficar no automático, sem parar para refletir e fazer uma escolha concreta para qual direção a gente quer tomar. Mas não precisa ser assim. Hoje existe uma ciência, hoje existem ferramentas que nos ensinam a fazer essas escolhas e a mudar esses comportamentos sem pressão. Porque não é para mudar tudo de uma vez, é um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia vai te levar muito além.